Na cidade do Porto tivemos, e aqui é obra do Sr. Vereador Pedro Baganha, um trabalho enorme que foi concretizar um plano diretor de nova geração, um plano diretor municipal. Em 2021 vimos esse trabalho também muito árduo aprovado, e esse novo PDM tinha por base uma mudança até da filosofia de olhar para a cidade, onde a primeira carta que presidia esse plano diretor era a estrutura ecológica municipal. E, portanto, quando nós definimos essa estrutura, e muitos de vocês participaram nesse desenho, em nível macro, nós, de certa maneira, fomos identificando as áreas verdes, fomos identificando também as áreas azuis e muitas outras, mas, essencialmente, a estrutura verde que queríamos também da cidade, como é que a conectaríamos, portanto, quais eram os corredores verdes, de certa maneira, que a cidade poderia vir a ter. E, portanto, esse era o trabalho, uma visão macro que tínhamos nessa altura. Desde essa altura de 2021 até aqui, portanto, percorridos 2 anos, aquilo que nós tivemos foi uma equipa a trabalhar na pormenorização, se quiserem, a ir a mais ao detalhe sobre o que era isto, então, de fazer esses corredores, em que áreas é que deveríamos ter árvores, que tipos de árvores é que deveríamos ter. E, portanto, o grande desafio que tínhamos pela frente era responder a questões como que árvores temos, o que é o diagnóstico daquilo que temos na cidade. Só para dar uma ideia, nós na cidade, em termos de árvores públicas, incluindo jardins e parques, temos cerca de 65 mil árvores. Aqui estamos a falar especificamente deste plano de arborização mais para os arruamentos. E aquilo que queríamos era fazer um diagnóstico. E esse diagnóstico trouxe-nos alguns números. Nós temos 156 km de ruas arborizadas. Cerca de 24% dessas ruas já arborizadas têm espécies inadequadas. Eu acho que todos nós constatamos isso em algum momento de percorrer a cidade. Muitas vezes vemos árvores que não deveriam, provavelmente, ou que as espécies não são, de facto, aquelas que mais se adequam àquele território. Temos também 7% das nossas ruas que contêm infestantes ou árvores exóticas, portanto, isto também é um problema de termos árvores autóctones, árvores relacionadas aqui sim também com a climatologia, como é que se vão adaptar ao território a esta questão das alterações climáticas. Depois, uma outra pergunta que pretendíamos ver respondida era que árvores podemos efetivamente ter no Porto, o que é a tipologia, a espécie de árvores que possam se adequar ao nosso território, e para isso também fomos identificar quantos quilómetros de ruas tínhamos que poderiam ter árvores e não têm aos dias de hoje, e isso são cerca de 200 km de ruas passíveis de ser arborizadas. E, portanto, o que nós estamos a falar é, neste território, darmos agora corpo a um plano que, de certa maneira, vai municiar a cidade, ter ferramentas para, de certa maneira, adaptar a cidade e as suas infraestruturas também àquilo que são as alterações climáticas. E, para isso, precisamos de mais árvores, daí este esforço todo também relacionado com a floresta urbana. Que tipo de largura e dimensões de ruas se adequam a ter árvores? E quais são aquelas que, abaixo destas larguras e dimensões, não faz sentido ter árvores. E, portanto, este plano finalmente caracteriza a cidade do Porto toda entrando em linha de conta com todos estes detalhes. Foi estudado com a Proteção Civil, com os bombeiros, por exemplo, que teríamos que manter acessos a viaturas de emergência. Foi estudado e visto o impacto, por exemplo, que tem com os equipamentos de recolha de resíduos e como é que os podemos adequar. Portanto, as cidades são muito complexas e, quando falamos de árvores, nós não podemos falar apenas de árvores, descurando tudo o resto que aqui vos tenho vindo a trazer, e todos nós sabemos, muitas vezes, que as infraestruturas da cidade são elas, até à partida, uma das grandes limitações que nós temos em plantar árvores. Portanto, temos hoje, e vão ver, vamos ficar dotados, a cidade do Porto vai ficar dotada de um conjunto de orientações muito importante para definir aquilo que é a arborização da cidade num plano de médio e longo prazo. Isto não é para concretizar, esta pergunta tem feito muitas vezes, que isto é para plantar para o ano quantas? Não, isto é um plano médio e longo prazo, um plano que vai ditar, e que hoje todas as várias empresas municipais que intervêm no espaço público, mesmo há um aspecto dos privados que num arranjo de exterior podem ter que mexer em algumas áreas, tudo isso vai estar balizado com um plano, vai ter orientações específicas. Temos hoje os princípios orientadores, os princípios de fundo, que vão orientar, espero eu, os próximos 20, 30 anos
e tendo em vista a termos não só mais árvores na cidade, mas também árvores saudáveis e seguras. É outro dos grandes objetivos que sempre teve por trás deste plano de urbanização.